Olá a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. E hoje estamos aqui nesse programa para falarmos de um tema urgente, que seria fé ou fanatismo. Nós vamos tentar tratar dessa ideia da igreja, se a igreja, esse movimento evangélico brasileiro, se a igreja no Brasil ela é ideológica ou ela realmente é missiológica. Já que a gente vive num tempo de polarização, de radicalização, infelizmente. É essencial refletirmos sobre o papel da igreja e a nossa missão enquanto seguidores de Jesus de Nazaré nesse mundo. Nos últimos dias, nós fomos abalados pela notícia da tentativa de golpe no nosso país. Planos de violência, assassinatos de autoridades foram aí revelados pela Polícia Federal. A PF descobriu um esquema conhecido como punhal verde-amarelo, que visava desestabilizar o nosso país e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota flagrante que houve nas eleições passadas. Entre os envolvidos nesse plano, a gente vê e a gente se encontra pessoas que são figuras da política, são militares e, infelizmente, até mesmo religiosos. Isso faz a gente questionar muita coisa. Faz a gente questionar a respeito daquilo que nós estamos vivendo enquanto cristãos em nosso país. Será que nós, enquanto seguidores de Jesus, enquanto cristãos, estamos vivendo a nossa fé ou a gente está sendo deixado levar pelo fanatismo? A ideologização de grande parte, principalmente dos evangélicos no Brasil, ela tem contribuído para a polarização e a violência. E isso é profundamente incoerente com a missão de Deus no mundo. O Evangelho de Jesus de Nazaré nos ensina que a missão de Deus é redimir toda a criação, promovendo justiça, paz e inclusão. No entanto, quando a fé é instrumentalizada para fins políticos, a gente perde de vista esse propósito. A igreja, que deve ser um agente de transformação, que deve combater a desigualdade, deve promover a reconciliação, infelizmente, o que ela faz? Nós vemos a igreja abraçar agendas políticas que fomentam ódio e a divisão. Será que ao invés de sermos um movimento missionário, nos tornamos e nos reduzimos a um braço político de uma ideologia humana? Nós, infelizmente, conseguimos ver, enxergar aí líderes religiosos que estão utilizando as suas plataformas para disseminar a desinformação, disseminar teorias da conspiração. Pessoas que estão contribuindo para a radicalização dos seus seguidores nas redes sociais. Esse comportamento não só compromete a credibilidade da igreja, mas também coloca em risco a coesão social e a segurança de todos nós. Meu irmão, eu sei que muitos evangélicos apoiam Bolsonaro com bons interesses. Muitos dos cristãos apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro com interesses bons. Eu sei que muitos aí acreditaram que ele representava os valores cristãos, como a defesa da família, o combate à corrupção. A gente entende tudo isso. Mas agora eu te convido a olhar para os frutos, porque Jesus nos ensinou, Mateus 7,16, pelos frutos os conhecereis. E quais são os frutos do bolsonarismo? Quais são os frutos do bolsonarismo? O que a gente colheu dessa ideologia da extrema-direita? Nós vimos divisão entre a família e amigos. Nós vimos, inclusive, dentro
do ambiente da igreja evangélica, um irmão atirar no outro, no meio do culto, e o culto continuar. Qual é o fruto dessa ideologia? Nós vimos discursos de ódio contra quem pensa diferente. Nós vimos aí a violência sendo promovida como solução. Falsas promessas, corrupção e abuso de poder. Nós vimos pessoas sendo mortas porque pensaram diferente. Nós vimos aí tentativa de golpe, violência e mais violência. E esses frutos, você sabe, não vêm de Deus. Quando líderes ou grupos promovem o ódio, a violência, a mentira, eles não estão defendendo o reino de Deus e você sabe disso. Eles estão defendendo a si mesmo, estão defendendo os seus interesses. E aí, meu irmão, o que te parece? Você acha que Jesus justificaria esses atos de violência? Você acha que Jesus justificaria assassinatos, tentativa de golpe? Será que Jesus fecharia os olhos para a injustiça e a fome no Brasil? Você sabe a resposta. Você sabe que a resposta é não. Então, meu irmão, fé não é gritar Deus acima de tudo, enquanto se planeja violência. Fé não é dividir as pessoas. Fé não é idolatrar líderes humanos. Fé é seguir a Jesus. É amar o próximo, mesmo quando ele pensa diferente de você. Fé é promover a paz, não a guerra. Já o fanatismo, o que o fanatismo é? O fanatismo é cegueira. É colocar ideologias acima do evangelho. E isso é muito perigoso. Quando a fé ela vira fanatismo, ela derrota tudo ao seu redor. Famílias, amizades e até mesmo a missão da igreja. E a gente não pode permitir isso. Então, para combater esse fenômeno, a gente precisa agir de diversas frentes. A gente precisa combater desinformação, porque a fake news, a mentira nós sabemos que é do diabo. Então a gente deve promover investimentos em educação midiática. A gente precisa fortalecer as instituições democráticas. A gente precisa garantir a justiça e a igualdade para todos. A gente precisa promover o diálogo e a tolerância. A gente precisa investir em políticas públicas que combatam a desigualdade, porque a desigualdade é um dos principais fatores que contribuem para a radicalização. É preciso investir em políticas públicas que promovam a justiça social e a inclusão dos mais pobres. A igreja, no entanto, nesse momento, ela deve se distanciar de discursos de ódio, da polarização, reafirmando seu compromisso com a justiça, com a paz e a inclusão. A gente deve promover o diálogo, a compreensão mútua e a reconciliação, refletindo o amor de Deus por toda a criação. E a missão de redimir e restaurar o mundo. Em conclusão, a gente precisa refletir sobre a nossa fé e o nosso papel enquanto cristãos. Estamos vivendo a verdadeira missão de Deus ou estamos nos deixando levar pelo fanatismo? Que possamos escolher a fé, a justiça e a paz e trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa e igualitária no nome de Jesus. E para conversar conosco sobre tudo isso que nós estamos passando enquanto país, enquanto movimento evangélico brasileiro, recebemos hoje o pastor, missionário e amigo Guilherme Burjac. Burjac, ele é missionário na Espanha, está passando um tempo aqui no Brasil e vai estar conosco aqui no dia de hoje discutindo sobre essa temática, sobre o fanatismo, se a gente está vivendo num ambiente, enquanto igreja, realmente de fé ou de fanatismo. E a gente vai discutir com ele sobre isso
E posteriormente ele também vai falar dessa questão que ele está vivenciando também lá na Europa, no velho continente. Bujac, o que você pode falar para a gente aí? Seja bem-vindo. Fique à vontade. Oi, William. Oi, tudo bem? Obrigado pelo estar aqui. Tô bem, tô contente por estar aqui. Obrigado. Então, a ideia do fanatismo ou a equivalência, né, que sempre acabam fazendo em relação às ideologias e fanatismo, eu vejo muito eu tento enxergar isso por uma perspectiva escatológica, né? É uma leitura de como a escatologia, o ver a volta de Jesus, que é a escatologia, interfere nessa leitura e na maneira como as pessoas estão respondendo à fé. Mas é interessante porque se você for olhar bem de perto e colocar uma lupa no movimento evangélico brasileiro, ele sempre foi assim, ele sempre tentou, ao mesmo tempo, ter a esperança da volta de Jesus, enquanto tenta identificar quais são os sinais da sua volta, como uma função de um arauto, alguém a primeira notícia, ou aquele que viu primeiro o que está acontecendo, tentando ler e entender os sinais dessa época, ao mesmo tempo que, ao tentar ler, ele vai tentar suprimir, interferir para que a profecia que vai desencadear, ou os sinais que vão desencadear, evitar que esses sinais aconteçam, para não desencadear a volta de Jesus. É um contrassenso, pode parecer, contraditório tudo isso, e demonstra muito como a igreja evangélica brasileira, no sentido mais amplo, ela não consegue manter a calma diante da leitura dos fatos. Quer dizer, nós não somos o povo que vai adivinhar algo que vamos, algo que está prometido que vai acontecer. Então, tem a luta do norte, do sul, se vem de Roma, se não vem de Roma, de onde vem o anticristo, e quais são os grandes sinais. E essa busca por entender os grandes sinais e essa luta por tentar impedir que esses sinais aconteçam. Que é uma coisa meio contraditória, mas é a leitura que eu faço. É uma das leituras que eu faço, porque é tão fácil enganar o povo de Deus, e como é tão fácil colocar dentro do arraial cristão alguns espantalhos, e esses espantalhos conseguirem cumprir sua função, ou seja, amedrontar. É a teologia do medo, né? A teologia que impõe nas pessoas uma convicção. E, na verdade, esses espantalhos, na verdade, são manipulações e jogos de poder, porque quem coloca o espantalho não está gritando desesperado, ele está usufruindo lucro, e lucros, e muito lucro em relação a isso, né? Inventando situações para que a igreja se coloque numa situação sempre na defensiva. É isso, Bujac. Até porque o fanatismo ele trabalha com isso, né? Ele trabalha com essa ideia sempre do medo, diferentemente da fé, que vai tratar a respeito do evangelho, do reino de Deus, do amor, da justiça, da igualdade. Meu irmão, muito bom você estar aqui com a gente. Fica mais um pouquinho que nós vamos retornar com essa conversa com o Guilherme Bujac, pastor missionário na Espanha, e ele trazendo aí essa perspectiva de como a extrema-direita também tem atuado e influenciado o movimento evangélico na Europa. De que forma ele tem percebido isso, se existem similaridades com aquilo que acontece no Brasil e como ele enxerga, né, essa relação do evangelho, da igreja evangélica brasileira com essa tentativa de golpe. Fique aí, até daqui a pouco.
Estamos de volta. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa Daqui para Frente. E hoje temos aqui o nosso bate-papo, na nossa conversa, no dia de hoje, que estamos falando sobre fé, o fanatismo, essa discussão sobre essa relação da Igreja Evangélica Brasileira, o movimento evangélico brasileiro, com o extremismo, né, com a ideologia de extrema-direita, que fez com que brasileiros tentassem um golpe de Estado, né, entre militares, figuras políticas e até mesmo religiosos. Então vamos estar conversando com o Bujac sobre isso, e a gente vai já começar, Bujac, tentando, lhe perguntando qual a sua análise, né? Você, enquanto pastor, como já foi pastor de igreja local, hoje missionário, como você vê essa relação da Igreja Evangélica Brasileira e essa relação, de que modo ela recebeu, melhor dizendo, de que modo ela recebeu essa informação de tentativa de golpe, né, no Brasil? Como você viu a reação de muitos líderes evangélicos? Então, eu na verdade não vi muita reação. Eu vi acho que um vídeo só do Silas Malafaia tentando dar um caráter, uma análise jurídica do ato, né, do que eles estão sendo condenados. São indiciados, na verdade, foram indiciados. Não vi. E também não espero muita coisa, porque, na verdade, o viés cognitivo não permite que as pessoas tomem isso como... Só vem confirmar de que o grande inimigo se levantou contra eles e que a força do inimigo é muito poderosa e que o inimigo está organizado e que as tropas foram reorganizadas no inimigo contra o bem maior, que é a libertação do povo brasileiro de uma ditadura que perpetua no Brasil. E que nós, aqueles que estamos falando de que isso tudo é crime, nós, na verdade, estamos cegos e tomados por uma hipnose coletiva do diabo, porque os bons estão tentando tirar essas pessoas do governo. É como se nós estivéssemos do lado errado da história e que nós estamos do lado da força, lutando lutando com o inimigo, nós, os cristãos, que somos os que não admitimos esse estado de coisas, somos as pessoas que fomos cegados pelo inimigo e que o Senhor tinha dito a respeito de nós, lá nas suas profecias em Mateus capítulo 24, 25, porque o nosso amor se esfriou e fomos ludibriados pelo inimigo. Nós somos aqueles que o anticristo tomou para si. Sinceramente, não vejo como essa geração que comprou o bolsonarismo, vejo como eles vão reverter isso, como eles vão sair desse estado de situação. Eu creio que eles vão morrer crendo nisso e que em um momento da história eles estiveram bem perto de liberar o Brasil dessa grande ação satânica e que a própria igreja lutou contra eles. Eu não vejo que eu creio que vai ser assim até o último deitar no chão. Quando a gente olha a história, a gente percebe, vê o nazismo, a maneira como a igreja apoiou o nazismo, né? A gente ficava se perguntando, né, como foi possível? Como Agora isso foi possível? Como? Agora a gente está entendendo. É uma coisa louca. Então, já tratando disso, trazendo essa história aí da Europa, como acontece, como tem acontecido, Bujac, aí na Espanha, nas igrejas na Europa, o movimento evangélico brasileiro, a extrema-direita ela também tem instrumentalizado a fé cristã, o evangelho, para fins políticos? Então, a igreja evangélica na Espanha, ela é inexistente, né? Ela tem força para poder ser chamada de movimento. Então, ela não agremia em si poder de igreja evangélica que possui pessoas, um bom número de pessoas, mas muito
muito mais envolvida com as questões de maneira organizada, nas suas questões mais locais, na cidade, por exemplo. Ela interfere muito, ela é ouvida ou participativa dentro dos contextos mais, digamos assim, do município. É o que eu vejo. E eu não vejo ela criando muita confusão. Até porque, na verdade, o que ocorre é que a direita cristã ela é mais forte entre os católicos. Né? Aí sim. E aí, por efeito de aproximação e gravidade, os evangélicos acabam acompanhando a direita católica. O que tem acontecido, tem percebido na Espanha, é o exercício do trumpismo como um método. Né? É o mesmo método que você vê acontecendo nos Estados Unidos, é o método que se utiliza ali, por exemplo, a extrema-direita utiliza ali com fake news, mentiras em relação a situações, espantalhos, como, por exemplo, invasão de casas, alguns espantalhos como a presença de imigrantes, que os imigrantes vão tomar o seu trabalho, que os imigrantes vão assassinar, vão roubar as nossas vovós e vão estuprar as nossas filhas. E esse discurso é um discurso, é o mesmo método. O mesmo método. É diferente porque a caixa de ressonância lá na Espanha, a caixa de ressonância são os católicos e a mídia de direita, os meios de comunicação que apoiam a direita. Então você vai, revisionismo histórico, também temos. Tem revisionismo histórico. O franquismo não foi ditadura, que no tempo do Franco que foi bom, e que também na época da República as facções republicanas foram assassinas, e tudo isso com um viés muito católico, né? Muito de fé. Então a linguagem religiosa também está presente, apesar do Estado espanhol ser um Estado laico, mas está sempre muito presente nos discursos. Temos, infelizmente, acontece o que acontece, cópia daquilo que acontece nos Estados Unidos com um pouco de delay, né? Um pouco de delay. É isso. Já que você é mestre em Bíblia, me diz aí, dentro da sua perspectiva teológica, como você consegue encaixar essa visão ideológica, né, que a igreja está tendo da política em contraste com a missão de Deus. Que isso pode trazer? Que isso pode... quais as consequências disso para a igreja de Cristo? Ou, melhor, para a missão, né, do Evangelho? Eu acho que não tem... Primeiro que não tem como concatenar essas duas coisas. Assim, a missão da igreja é uma. Em ações políticas, claro. Envolve sentar com os agentes públicos e exigir que eles cumpram o seu papel. E a missão da igreja passa também por ser cidadã, né? De promover cidadania e de exercer cidadania. Mas isso mais como meio e não como objetivo da vida, né? Não como o braço do Estado, talvez? Não, porque toda vez que tentou ser, deu errado. Talvez como consciência, assim, como consciência do Estado, mas a consciência não no sentido de censurar ou criar políticas públicas, mas no processo de desenvolvimento e participação. Eu vejo assim. Então, a gente sabe, você bem colocou, que a igreja na Espanha, pelo menos a igreja evangélica na Espanha, ela não chega a ser um movimento. Mas uma coisa interessante você trouxe em nossas conversas, dizendo que existe uma forte influência daquilo que acontece no Brasil nesse pequeno movimento, né, nessa pequena igreja evangélica, não só, né, na Espanha, mas também em Portugal.
Parece que boa parte aí da Europa Ocidental, a igreja evangélica ela é influenciada por aquilo que acontece na igreja evangélica brasileira. E diante de um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, como você consegue? Será que dessa vez a gente consegue concatenar alguma coisa a respeito disso? Então, depende muito do monstro que você pintou, né, na história. Porque se você pintou o Lula, o Maduro, o López Obrador no México, o presidente da Colômbia, se você o Boric no Chile, então, o Evo Morales antes na Bolívia, do tamanho do monstro ou o desenho desse monstro, a igreja acaba comprando como vamos orar para que os nossos irmãos sejam libertos. É a mesma dinâmica. A dinâmica religiosa é de salvar as pessoas do grande tirano Satanás. E aí o grande tirano Satanás você decide quem é. Por exemplo, a extrema-direita acha que o Sanches é um ditador, que há ditadura na Espanha. Copiando exatamente o discurso que a gente escuta no Brasil, de que o Brasil está numa ditadura. Quando o Supremo Tribunal brasileiro julga, tem uma ideia de que estão fazendo trabalho a favor do ditador. Assim, o desenho, a arquitetura do processo é o mesmo. É o mesmo, é uma cópia. É um movimento de manual. A extrema-direita trabalha da mesma forma, né, em todos os campos. Sim, em todos os campos. E é interessante isso. Eu vi uma reportagem certa feita a respeito daquilo que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, de uma reportagem, um peruano, ele era questionado por que ele estava votando no Trump. E ele dizia que ele estava votando no Trump porque os imigrantes estavam vindo para acabar, né, com o emprego ali, estavam atacando as mulheres e tudo mais. E aí a repórter perguntou, certo, e isso conversando em espanhol, lá nos Estados Unidos. E a repórter perguntou, tá, e qual o seu país? Ah, sou do Peru. Bom, nós vemos aí que uma das grandes falas da extrema-direita na Espanha é relacionada aos imigrantes. E nós vemos na igreja evangélica aí na Espanha muitos imigrantes. Você mesmo contou aí a respeito das nossas conversas, por exemplo, da igreja nigeriana e tudo mais, que cresce bastante. Agora, como a gente consegue conceber isso, Bojack? Como? Não consegue. Existe isso? Não consegue. É uma distopia, porque na última eleição, o número de evangélicos estrangeiros que foram votar na extrema-direita quase garantiram que a extrema-direita governasse a Espanha junto com a direita. E você pergunta, meus irmãos, mas assim, como você vai votar na extrema-direita sabendo que ela é contra, por exemplo, pessoas como eu, que sou estrangeiro? Exato. Como a irmã que temos aqui entre nós, aqui, que não tem documento e ela é de fora ela é de um país da África. E ele diz, não, é porque a ditadura gay. É o espantalho que cola isso, quer dizer, em favor das nossas crianças, alguém tem que ser sacrificado, que sejam os estrangeiros. Não dá para entender, realmente não dá. Bojack, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua fala. Tamo junto. A gente espera contar contigo aí em outras oportunidades. Deus em Cristo continue te abençoando. Um abraço aí. Amém. Bom, meu amigo, meu irmão, minha irmã, parte da igreja, infelizmente, trocou a missão de Deus por uma ideologia política. Isso é muito perigoso. A gente não pode aceitar isso. A gente precisa de uma igreja que seja fiel a Jesus, que pregue o amor e não o ódio, que defenda a justiça, não a violência. Uma igreja que seja a luz em meio às trevas. Uma igreja que não pode ser cúmplice de golpes e de armas e de mortes. A gente não pode
de maneira nenhuma, apoiar isso. E isso, meu irmão, é comigo e com você daqui para frente.